Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a indústria 4.0. Bom, todos já sabem, a gente já ouve muito falar que a indústria 4.0 é o futuro, né? O futuro da indústria é a indústria 4.0. Mas o que é essa indústria 4.0, né? O que ela promete para a gente nos próximos anos? Vamos tentar entender um pouquinho isso, né? Um pouquinho essa história do que se trata a indústria 4.0. Hoje a gente vai começar a ter as primeiras noções, né, do que realmente é uma indústria 4.0. Primeiro passo é entender por que esse nome, né? Por que ela chama indústria 4.0, né? De onde surgiu esse nome, né? Na verdade, surge das revoluções industriais. A primeira revolução industrial que teve, que foi no século XIX, foi quando surgiu as máquinas a vapor, né? Então vocês conseguem visualizar na figura aí, né? O que é essa máquina a vapor, né? Ela tinha na época, né, uma caldeira onde você aquecia ela com carvão. E essa caldeira, o movimento do vapor, né, gerado nessa caldeira, fazia as máquinas se movimentar. Então, quando isso apareceu, isso possibilitou, né, que as máquinas fossem mais eficientes, fossem mais fortes, mais pesadas. Então, se conseguiu ter uma produção muito mais eficiente. A princípio, a gente utilizava essas máquinas a vapor, né, para manipular os produtos agrícolas, né, de maneira geral, né? Depois ela foi se expandindo para outras situações, para as indústrias, começou a industrializar também outros setores, né? Então tudo baseado na máquina a vapor. Então você tinha um homem lá que mantinha o carvão dentro da máquina, essa máquina, essa caldeira, né, esquentada pelo carvão, gerava um vapor. Esse vapor, né, que era canalizado, fazia a máquina se movimentar. E isso daí foi então nos meados do século XIX, a primeira revolução industrial. Depois tem a segunda revolução industrial, né? Que foi quando apareceram os equipamentos elétricos. Então apareceu o motor elétrico, a eletricidade, né? E a indústria ela toma um novo rumo, né? Os equipamentos elétricos são menores, são mais rápidos, são mais eficientes, mais fácil de trabalhar. Então começam a surgir as indústrias baseadas no movimento de máquinas elétricas, né? Então aí já entra o Fordismo, né? A indústria automotiva, né? Então a gente ficou aí já no século XX, né? Por um bom tempo durante essa segunda revolução industrial, né? Que foram todas as máquinas elétricas e muitas delas ainda continuam no nosso parque industrial, né? Mais modernizadas, mas a gente ainda utiliza muito dessa segunda revolução industrial ainda nos dias de hoje. Daí, mais no final do século XX, vai entrando a terceira revolução industrial. Né? O que seria isso, a terceira revolução industrial? É que a gente começa a fazer uso dos equipamentos eletrônicos, das automatização. Então surgem sim os primeiros braços robóticos, as máquinas começam a ser mais automatizadas. Né? Então isso faz com que a produção fique mais autônoma, né? Mas ainda precisando muito do homem. Certo? Mas muitos setores, os setores mais críticos das indústrias, ela começa a criar sistemas automatizados. Então entra a eletrônica, pneumática, elétrica, né? Tudo isso em conjunto, né, com os componentes eletrônicos e dá uma nova dinâmica para a indústria. Então isso daí a gente chama de terceira revolução industrial. E vocês reparem que da primeira revolução industrial para a segunda revolução industrial foi praticamente um século. Da segunda Revolução Industrial para a terceira Revolução Industrial, esse tempo já baixa, já é um tempo bem menor, tá? Então, por volta de 60 anos, aí 50 anos, a gente já tem uma nova Revolução Industrial. E agora, numa velocidade mais rápida ainda, a gente começa a falar da quarta Revolução Industrial, né? Que daí é essa junção desse mundo virtual com o mundo real. Né? Então a gente vai ver que tudo que a gente faz no computador, todas as tecnologias que a gente tem disponível hoje, né, para o dia a dia, que tem disponível hoje do mundo virtual, ela vai para dentro da indústria. Certo? Então a gente vai falar agora um pouquinho sobre quais são esses aspectos que entram dentro da indústria, né? Quais são essas tecnologias que invadem as indústrias, né, e prometem essa quarta revolução industrial. Primeiro, é bom a gente entender
que a quarta revolução industrial é um processo, né? Nenhuma indústria vai de uma hora para outra sair assim, não, a gente saiu agora da 3.0, já entramos no 4.0. Isso não acontece do dia para a noite, né? Isso acontece por um processo, né? A indústria vai se adequando, vai se familiarizando com novas tecnologias e vai se apropriando dessas novas tecnologias. E isso vai fazer com que ela entre nessa quarta revolução industrial. Um item muito importante nessa quarta revolução industrial, talvez um dos mais importantes, é o Big Data. O que é esse tal de Big Data aí que a gente fala tanto aí? O que acontece é que nos últimos anos a quantidade de dados que tem trafegado nas redes, né, está cada vez maior. Então a gente tem muitos dados, muitas informações, né? Os computadores hoje têm uma quantidade de informações gigantescas, né? Fala-se que para 2020 a gente vai ter algo equivalente a 15 trilhões de gigabytes, o que é muita informação, né? Seria humanamente impossível essas informações, por mais grupo de pessoas, né, qualquer empresa, conseguir processar essas informações e tirar algumas conclusões, né? O que tem de proveitoso nessa solução, né? Então você tem lá uma enxurrada de informações, uma quantidade de informações muito, muito grandes, né? Mas se você não conseguir filtrar e tirar desse emaranhado de informações, né, o que realmente é importante para a empresa, isso não é nada, né? Então o que tem acontecido? Além da gente ter gerado um número de informações muito grandes, hoje esses grandes computadores, né, eles estão conseguindo processar essas informações e estão tirando desse monte de dados, gerando informações importantes para indústrias, né? Então, o perfil do cliente, a melhor maneira de se produzir, né? Então, seja lá o que for que ela precise, tanto para a indústria quanto para qualquer setor produtivo, né? É possível hoje processar esse trilhão de informações, né, para realmente aquilo que é importante para a empresa, né? Então, o Big Data, quando a gente fala nele, a gente está falando disso. A gente está falando de pegar esse monte de informação que já existe, né? E da onde vem essas informações? Do momento que você está navegando na internet, do momento que você faz uma compra e ela é computadorizada, do momento que você está fazendo a logística, o transporte de um material de um lugar para o outro. Então, todas as informações hoje, elas estão na rede, né? Então, cabe daí ao Big Data, né? Cabe a esse setor aí, fazer o quê? Pegar todas as informações que acontecem no mundo inteiro, né? Analisar isso e ver o que eu posso tirar de proveito daquilo, o que é importante para a minha empresa desse monte de informação. Então, a Big Data vai processar essas informações. E os computadores, para isso, não pode ser qualquer computador, né? É um computador específico, um computador extremamente potente, onde ele tem essa capacidade de fazer esse tipo de análise. Hoje, cada vez mais, os computadores estão mais sofisticados, utilizando tecnologias mais avançadas para conseguir filtrar melhor essas informações e fazer todas as análises necessárias. Outro item importante que deve estar acontecendo agora na indústria 4.0 é um investimento muito pesado em automação. A automação em si já faz parte da indústria 3.0. O que cabe agora é um investimento total na automatização, ou seja, todos os setores da indústria onde se é possível automatizar, se vai automatizar. Na verdade é isso que está se falando, né? Então, a Alemanha é o país que está disparado na frente nesse investimento, né? A Alemanha é o primeiro país que traz essa nomenclatura de indústria 4.0, então eles estão na frente do resto do mundo, né, já há alguns anos, né? E ela promete um investimento muito grande, né? Para 2018 ela já falava em 40 bilhões de euros, né, entre 2018 e 2020. Então, isso só na indústria 4.0. Então, a Alemanha ela pretendia investir entre 2018 e 2020 40 bilhões de euros só em indústria 4.0. Isso é muito dinheiro, né? Então, com esse investimento, e aonde vai esse investimento, né? O que é investir na indústria 4.0? É isso. Em primeiro lugar, automatizar
tudo que for possível automatizar. Então, a empresa vai ser o mais automatizada possível. Robôs, equipamentos de automatização de ponta a ponta na indústria, em todo o processo de fabricação. O que traz também para a indústria 4.0, ela vai ter que ter uma produção cada vez mais rápida, flexível e eficiente. Por que isso? Em primeiro lugar, por que mais rápida? Cada vez mais você vai ter concorrentes mais eficientes e mais flexível. Então a tendência é que as empresas consigam conversar cada vez mais diretamente com o seu cliente final. Então a indústria conversa com o seu cliente final. O seu cliente final já faz o pedido. E essa indústria, da maneira mais rápida possível, vai ter que produzir esse produto e entregar esse produto ao nosso cliente. Só que isso com muita flexibilidade, ou seja, ajustar as características do produto de acordo com o que o cliente quer. Então, ela não vai poder ter o estoque, que hoje se utiliza ainda bastante. Então, hoje uma empresa poderia ter o estoque, você vai lá no estoque e entrega rapidinho o produto. Mas a ideia é que esse estoque cada vez seja menor, Por isso, uma empresa eficiente, onde o produto, então, ele é fabricado de maneira muito rápida e chega na mão do cliente de maneira muito rápida, Então, isso daí, para que isso seja possível, vai precisar de muita tecnologia. E uma das tecnologias que vai vir forte, que já está entrando forte nesse setor, é o que a gente chama de internet das coisas, o IoT. A internet das coisas vai possibilitar isso, ou seja, tudo estará integrado na internet, ou seja, todos os equipamentos industriais estarão integrados na internet. Então, será possível, deslumbrando um pouquinho mais para frente aí, que você faça um pedido pela internet, esse produto ainda não tenha sido fabricado, e esse seu pedido chegue direto para a indústria, sem passar por intermédio de ninguém, E lá na indústria o pedido já entra na fila de fabricação e esse produto já é fabricado automaticamente. Então, tudo isso, toda essa comunicação através da internet das coisas. Então, a gente imagina que em algum tempo a indústria vai estar ligada diretamente com o seu cliente final através da internet. Uma outra item bastante importante é a fusão entre o mundo virtual e o mundo real. Então hoje a gente tem muitas coisas virtuais, o mundo hoje vem de um avanço muito forte nessa área da realidade aumentada, e isso também está chegando na indústria. Um exemplo disso é o software chamado Gêmeo da Siemens, que esse software faz o quê? Esse software ele simula todo um parque industrial, como ele deve ser feito, como vai funcionar o processo de fabricação de determinados produtos. E a partir daí, depois de tudo pronto, esse modelo, esse parque, virtualmente, você imagina, você faz todo o projeto virtual de como vai funcionar esse parque industrial e através daqueles óculos 3D, você poderia visualizar como realmente iria ficar isso na fábrica. A vantagem disso não é só a visualização. A visualização é interessante, mas é só quase um algo a mais. Mas o mais importante disso é que se vai ter uma posição real de como vai acontecer o processo de fabricação de determinados produtos. Então isso vai evitar erros, vai evitar aquele erro de que primeiro a gente pega, monta uma linha de produção e na hora que começa a produzir, você começa a perceber algumas falhas no processo produtivo, algumas melhorias que poderiam ser feitas. Então, com esse gêmeo virtual, você diminuiria muito esses erros, E a gente teria daí já uma empresa logo de cara, uma indústria bastante otimizada. Fábricas auto-organizáveis. Aí entra o que a gente chama de inteligência artificial. Não que ela vá substituir totalmente o homem, mas ela vai tomar decisões de como produzir, do que produzir, de como fazer alguns processos automaticamente. Eles vão ter computadores que vão ter o suporte da inteligência artificial, que vão tomar muitas decisões que hoje são tomadas por seres humanos. Então aí entra um desafio muito grande do que vai ser
a nova profissão do engenheiro de produção, do gestor de produção, né? Tendo tanta tecnologia, inteligência artificial, aonde entra esses líderes, né? Então, vai caber ao líder, né? Vai caber aos novos gestores, na verdade, a parte da criatividade. Então, ainda a criatividade vai ser por conta dos gestores. Então, a tendência vai ser essa, né? Criatividade. Esse vai ser o tema mais forte para os gestores, serem criativos para conseguirem se manter no mercado, né? Então, porque as decisões práticas, as decisões técnicas, essa inteligência artificial deverá conseguir tomar todas as decisões necessárias. Isso daí está só no papel ou já é uma realidade? Já é uma realidade. Em poucas indústrias, tá? Não vamos achar que todo mundo já tem essa realidade, mas a Siemens, na Alemanha, já tem uma indústria totalmente 4.0, né? E na Alemanha a gente já tem alguns exemplos de indústria 4.0. O que nós vemos aqui no Brasil, né? E que as empresas estão se adequando a esse processo aos poucos, né? Então elas começam, elas estão se investindo mais em tecnologia, investindo mais em automação, né? Mas com certeza esse processo não vai ser feito de uma hora para outra. A indústria não vai fechar a porta um dia e no outro dia está aberta com a indústria 4.0 totalmente implementada. Mas com certeza, aos poucos, ela vai trazendo itens dessa tecnologia 4.0, dessa nova revolução industrial. Ela começa a participar também dessa revolução industrial, onde vocês que estão na indústria já começam a perceber isso, né? Que cada vez mais as indústrias estão se automatizando. Então você cada vez mais tem robôs dentro da indústria, você tem máquinas automatizadas substituindo o serviço repetitivo da empresa, né? E isso daí também vai se expandir, né, para outros setores da fábrica, né? Então a tendência é um pouquinho dessa tecnologia que a gente já viu aumentar e aumentando cada vez mais, né, dentro da indústria. Mas, como eu já repito para vocês, não vai ser um processo de uma hora para outra. É um processo lento, é um processo que demora tempo e demanda investimento. Então também a capacidade de uma empresa entrar de cara na indústria 4.0 vai muito com a capacidade de investimento dessa empresa, certo? Bom, pessoal, por enquanto, é isso que a gente vai falar. É um início, estamos começando a falar de indústria 4.0, tem muito mais para a gente falar, muito mais para vocês estudar, certo? Por enquanto é só, tenham bons estudos, estudem bastante, aproveitem esse momento difícil para se atualizar, para estudar. Siga as orientações no portal e até a próxima.